vezes, né, você querer usar uma roupa boa, querer mostrar qualquer manifestação de riqueza, porque a gente estaria rompendo com a classe fundamental, que era a classe dos trabalhadores. E por isso, dentro da universidade, somente dentro do pessoal de AP, talvez da ação popular, talvez seja a influência da igreja, que faz seu voto de pobreza, etc. Isso dentro de AP havia uma pressão muito grande que as pessoas abandonassem os cursos universitários e se integrassem na produção, para ser camponês, para ser trabalhador, porque a revolução vinha justamente dessas classes fundamentais, que eram justamente os trabalhadores camponeses. E teve uma época que se definiu algum tempo a Aliança Camponesa Estudantil, Aliança Operária Camponesa e Estudantil. Essa aliança, né, era fundamental porque a gente defendia o socialismo, né, e desejava construir algo de novo na sociedade. Isso é que movia, né, os estudantes. Muitas vezes essa luta política estava além da questão do curso da universidade e da perspectiva de ser amanhã um médico, um bacharel, um engenheiro. A perspectiva era que a revolução seria feita, né, que o regime ditatorial não permaneceria por muito tempo. A gente dizia na época que a cada golpe haveria um contragolpe, né, e cada revolução haveria uma contra-revolução, e que a injusta violência dos opressores seria respondida pela justa violência dos oprimidos. Essa é uma das palavras de ordem que se colocava na época, né? E eu acredito, né, que essa questão da integração, né, no meio trabalhador, ocorreu um caso, né, histórico aqui em Pernambuco de Edinaldo, né, e Luiz, né, presos, foram torturados em vários engenhos, em Pernambuco. Houve uma greve, e a época que veio negociar essa greve era o ministro do Trabalho, que era o Jago Passarinho, e nessa greve essas pessoas estavam integradas no campo, e pelo seu posicionamento, pela sua discussão, viu que se tratava de alguém diferencial, que não era um camponês de origem, e foram identificados, foram presos, foram torturados. E Luiz, não suportando as torturas que foi infligida na Secretaria de Segurança Pública, pulou do segundo andar do DOPS e teve a medula seccionada, né, ficou paralítico, ficou muito tempo somente conseguindo alguém mudar a página do livro, mas totalmente lúcido, e teve um apoio muito grande do Dom Helder Campos, o pessoal ligado a Dom Helder. Depois ele foi transferido para o Hospital de Paz em Brasília e veio a falecer. O Edinaldo, acho que era Edinaldo, veio depois também faleceu de infarto, né, também para a professor da universidade. Mas esses houve outros casos também de pessoas que foram detectadas, foram torturadas, mas esses dois casos são casos emblemáticos, né, daquela época, né. E na época do Padre Henrique, você Na participou casa da do Padre, passeata? na casa do Padre Henrique, eu Aliás, estava do enterro. na casa do Padre Henrique, eu era estudante da Faculdade de Direito, estava já respondendo o inquérito do 477, isso no ano de 69, e um mês antes, no dia 28 de abril de 69, houve o atentado ao presidente da UEP, Cândido Pinto de Mello. Eu me lembro que eu estava em casa de madrugada, recebi um telefonema colocando que Cândido havia sofrido um atentado e se encontrava no pronto-socorro que ficava na Fernando Vieira. E começamos logo de madrugada a mobilizar o maior número de estudantes, ligando para os estudantes, e lembro que ao chegar no pronto-socorro por volta de 6h30 da manhã, já havia uma quantidade muito grande de estudantes na época, lá na Fernando Vieira,
Eu cheguei até próximo à cama em que Cândido se encontrava. Ele estava com um ferimento aqui no rosto, no braço, estava deitado assim, do lado, e estava dentro da sala onde ele se encontrava o Luiz Martins Miranda Filho, que era conhecido torturado pelo aqui em Pernambuco, atribuído a ele inúmeras mortes e torturas praticadas aqui no estado. E ele se encontrava lá no local, logo depois ele deu ordem para as pessoas se afastarem, né? E os estudantes, num clima de muita revolta, logo depois se dirigiram cada um à sua faculdade para levar em discussão. Conseguimos parar as escolas em protesto contra o atentado da Câmara, a faculdade de Direito entrou em greve, medicina, engenharia, e causou uma certa rebuliço no meio estudantil. E talvez essa mobilização dos estudantes, e mesmo a mobilização dos médicos e dos estudantes de medicina que se encontravam em trabalho, que conhecia Cândido, que era uma liderança do modo estudantil, foi o que conseguiu salvá-lo, né? Conseguiu com que ele não fosse eliminado, né? Ele teve toda a assistência, a igreja também teve um papel importante, Dom Helder, nessa questão, as pessoas ligadas a Dom Helder. E um mês depois, no dia 27 de maio, ocorreu justamente o atentado a Padre Henrique. Com a repercussão do atentado a Padre Henrique, que foi uma repercussão internacional, aqui em Recife nós conseguimos parar também as escolas em greve geral, apesar de todo o clima repressivo que existia na época. A posição da igreja, e especialmente Dom Helder, em relação ao regime, eu vejo que a morte do Padre Henrique foi um marco divisor, né? Até a morte do Padre Henrique, Dom Helder tinha uma posição bastante progressista, mas a gente observava que ele abria um espaço para os setores conservadores também, apesar dos ataques que ele recebia de Gilberto Freire de Porção, de Nelson Rodrigues, em que o taxava de padre vermelho, padre de passeata, mas a partir da morte do Padre Henrique, a posição de denúncia e de firmeza de Dom Helder em relação ao regime tomou uma nova qualidade, né? Tomou um negócio mais acentuado, né? Inclusive porque Dom Helder tinha consciência de que aquele atentado ao Padre Henrique, que era seu auxiliar, era muito mais dirigido a ele. E como não tiveram a coragem de eliminar o arcebispo de Olinda e Recife, que era uma figura conhecida internacionalmente, eliminaram o seu auxiliar. E por isso Dom Helder diz que, numa de suas declarações, ele dizia que a morte de Padre Henrique, ele estava sentindo antecipadamente o mesmo sentimento de seu sepultamento, de seu enterro, né? Porque estava com ele morrendo uma parte dele, que era o Padre Henrique, e que tinha um trabalho fundamental na pastoral da juventude, né? Os jovens que estavam tomando consciência política. Então, a grande maioria dos estudantes e a época, esse trabalho de Padre Henrique era muito mais com os estudantes secundaristas, né, do que com os estudantes universitários. Existiam outros padres, né, e o padre fazia esse trabalho, né, mas o Padre Henrique era, talvez, naquela época, o padre que tinha maior identidade e tinha a missão, justamente, de fazer um trabalho com a juventude. E essa juventude daquela época era a juventude que estava tomando
consciência dos problemas sociais. Então, Fernando, meu irmão mesmo, fazia parte do mesmo grupo, junto com Roberto Franca e com outros, e era assistido por Padre Henrique. Né? E eu me lembro também, no dia da morte do Padre Henrique, eu estava sendo ouvido no inquérito 477, e a primeira pergunta que o encarregado do inquérito me fez, o professor Antônio Pedro Barreto Campeiro, foi de que se eu tinha sido estudante e tinha denunciado na sala de aula, né, o assassinato do Padre Henrique, que estava atribuindo aquele assassinato às forças repressivas do governo. E eu dizia que confirmava que tinha sido, ele dizia que eu tivesse cuidado, porque além de eu estar respondendo o inquérito de várias acusações, não estava comprovado que aquele fato tinha sido envolto por política. Inclusive, ele tinha recebido uma informação de que o fato tinha sido encontrado em uma calcinha de mulher. E que depois foi constatado que era uma morte precavada. Então, a morte do Padre Henrique foi uma comoção muito grande. Eu me lembro que a missa celebrada foi presente de que Dom Helder, junto com vários padres e freiras, depois saindo a pé, né, para o cemitério, e as freiras, com a polícia ostensiva, era mostrado o crucifixo para os policiais, chamando de anticristo, né? E cantando, houve algumas prisões. O Oswaldo Lima Filho, deputado, foi preso na época, alguns estudantes foram presos nessa manifestação, porque não foi todos, mas a manifestação, em parte, transcorreu, né, no ato lá, sem grande violência, né? Houve desafiamento, houve, foi cantado segura a mão do seu irmão, a música lá, e maior perdão, um ato de dar a vida pelo seu irmão, e isso causava na gente, estudante, depois uma certa revolta, né? Porque a gente estava muito revoltado e achava que o Padre Henrique não ofereceu a vida dele pelo irmão, ele foi assassinado, né, pela ditadura, né, e caberia responder àquela violência, com a violência dos oprimidos. Mas talvez também isso tenha estimulado a morte do Padre Henrique, a repressão, também uma resposta violenta, ou pelo menos um caminho, apontado um caminho de violência em relação as forças oprimidas contra os seus opressores, né? Porque foi a partir justamente de 69, 70, que surgiu a luta armada, né? Surgiu justamente toda a clandestinidade, passou a não ter nenhuma forma de atuação livre, de liberdade de expressão, os diretórios todos eles foram fechados, os estudantes que tinham qualquer manifestação política foram afastados das faculdades e proibidos de estudar em qualquer universidade do país. Me lembro muito que à época saiu um manifesto de Dom Helder Câmara, inclusive, que eu utilizei em minha defesa, em que eu dizia que o Dom Helder e o 477 era um ato violento, que expulsava os estudantes da faculdade, proibia estudar em qualquer universidade do país, e com isso estava encaminhando esses estudantes para o descaminho da violência. E foi justamente o que ocorreu, né? A grande maioria dos estudantes que foram expulsos das faculdades, que não foram para o exterior e que permaneceram aqui no Brasil, optaram pela luta armada. E essa opção, hoje a gente pode fazer uma análise, que a conjuntura é outra, né? Mas à época era muito difícil você fazer uma avaliação crítica dessa questão, porque a violência gera violência, né? E um regime violento como aquele que estava implantado apresenta